Nesse vídeo, eu comento sobre a segunda etapa da jornada do cliente, que é o reconhecimento do problema. Lembra-se, né, da jornada do cliente, aquela na qual você leva o seu prospecto, né, desde o primeiro contato com você, com o seu produto, até a decisão de compra? Pois é, muitos autores que, além de reconhecimento do problema, também chamam essa etapa de consideração da decisão, uma vez que você já passou pela etapa anterior, né? Bom, e como você já deve saber, né, nessa etapa, ou seja, por ter exatamente passado por essa etapa anterior, o seu prospecto ele já sabe que ele tem um problema, ele já sabe que ele possui um desejo de compra, um desejo de investimento. Portanto, você, vendedor, né, você já tendencia o quê? A direcionar, né, ele para a sua oferta. Você muitas vezes tende a direcionar ele para o seu fechamento, mas eu digo, cuidado! Se nesse momento você fizer isso, você está, na verdade, pulando etapas, tá? Você está acelerando um processo no qual você não precisa, e é isso que eu vou te mostrar aqui nesse vídeo. Olá, tudo bem? Eu sou André Beghini, consultor e palestrante na área de vendas, especialista em gestão de equipes comerciais e atendimento. Bom, uma coisa é você despertar no cliente, né, a consciência de que ele tem uma situação que ele tem que resolver, uma necessidade que surge. Vamos lá, essa necessidade ela pode ser uma dor que ele está vivendo, um problema que ele necessita resolver. Né? Se você trabalhar, por exemplo, com uma empresa, pode ser um objetivo dessa empresa, pode ser uma aspiração de um cliente, ou seja, não necessariamente sempre é um problema, tá certo? Mas, enfim, seja lá qual for essa situação que você plantou, né, na cabeça dele, na cabeça desse prospecto, a ideia é, né, de que ele precisa ali comprar e investir, tem que ser com você, né? Algo que você tem que irá lhe ajudar. Muito bem. Você precisa fazer com que ele dê um passo adiante, né? Mas essa técnica que você pode aplicar nessa etapa da jornada do cliente, ela é, na verdade, um processo de criar e manter o interesse nessa sua solução ou interesse nessa sua oferta. E você tem uma maneira muito específica para poder fazer isso, na qual eu vou te passar agora, tá bom? Mas antes que eu faça isso, tá vendo essa caixa vermelhinha aqui embaixo com a palavra inscrever-se? Pois é, clica nela e seja meu aluno, seja minha aluna e ative as notificações. Por quê? Porque todas as semanas, todas as quintas-feiras, você vai ter um conteúdo novo para você aprender a vender mais hoje do que você vendeu até ontem. Muito bem, você ouviu o que eu disse anteriormente? O seu prospecto ainda não está pronto para receber uma proposta. Por quê? Porque ele ainda tem dúvidas. Tem muitas chances dele se opor à solução que você vai propor para ele, à oferta que você vai demonstrar para ele, com os valores e tudo mais. É por isso que você deve, né, seguir aí passando informações para ele ou informações para ela, né, para o seu cliente, tá? Como são essas informações é o que a gente vai desvendar aqui, é o que eu vou explicar para você. Muito bem, aqui nessa etapa, nesse momento, é quando ele vai então se aprofundar, né, no tema no qual você está trabalhando com ele, ou seja, sobre o seu campo de atuação, né, envolvendo o tipo de serviço, a eficácia do seu produto, né, o que você consegue oferecer, quais são os benefícios e o que vem agregado a ele. Você pode fazer tudo isso de formas distintas. Você pode trabalhar com materiais explicativos, obviamente as apresentações comerciais servem para isso, né, e-books. Pode ser através de eventos, né, dependendo de como é e quem são os seus clientes. Né? Tudo isso são fatores muito bons para serem explorados nessa fase onde ele está reconhecendo tudo isso, onde ele está considerando realmente fazer essa compra. Então, pense que o seu prospecto também já sabe, né, que ele tem essa necessidade e agora ele quer o quê? Ele quer entender o que pode ser feito a respeito disso. Né? Onde tem a solução mais barata. Né? Onde tem a solução com mais qualidade, se é com você que ele vai encontrar isso, né? Se você tem clientes que falam bem de você, se tem clientes que falam mal de você, né? Como que é
né, a sua oferta em relação à concorrência. Então ele tá processando toda essa informação, né? Então pense nessa segunda etapa, né, uma forma teórica aí de um funil de vendas, né, onde você tem na segunda fase, depois da ação, o interesse. Então o cliente ele já identificou essa necessidade e ele começa a pensar, talvez eu precise mesmo disso, né? Mas deixa eu entender um pouco melhor sobre isso, para ver o que, né, ou em que caminho disso, né, que eu quero tomar. Entendeu? Então esse é o ponto. E aí por isso que você precisa continuar gerando interesse sobre o que você tem, né, para falar com ele. Então uma maneira bem eficaz, né, e prática para fazer isso, para gerar e trabalhar esse interesse, é estruturar numa sentença, estruturar numa frase bastante chamativa que seja capaz de gerar esse interesse. E depois você vai seguindo com informações que são mais detalhadas, que vão ancorando, né, esse processo na cabeça dele com o andar da sua negociação. Bom, como fazer isso? Como estruturar aí uma frase, uma sentença, né, uma declaração que vai ajudar o seu cliente a entender exatamente o que você pode oferecer para ele? Vamos lá, você pode fazer isso em 3 etapas, tá? E cada uma vai ter um foco muito específico, um pilar muito específico dentro dessa frase, tá? O primeiro pilar é a dor que você tem que colocar ali, que você tem que expor, né? Essa dor que o prospecto, né, no qual você está lidando, né, entende que deve ser sanada. De novo, a dor ela pode ser uma aspiração, ela pode ser um problema, tudo isso. Então a frase no começo fica mais ou menos assim, ó. Meu nome é André, sou especialista em atender empresas como a sua no mercado de multipropriedades, com soluções comerciais e de atendimento. É um exemplo, tá certo? Então, aí você pode ver que eu estou identificando essa situação. O segundo, ele trata justamente da solução que você traz para esse mercado, no exemplo que eu estou dando aqui, né, que eu faço como a minha consultoria. Então, na segunda parte da frase ficaria que os ajudam a alavancar vendas e tornar os clientes em defensores da sua marca através de uma estrutura de contato eficiente. Olha que bacana. Então, eu estou dando, né, o que eu trago como solução para este mercado. E o terceiro é o que o seu cliente vai ganhar, ou seja, o que realmente, né, isso traz de benefício para ele, né? Então, é o que vai fazer o cliente querer saber mais. É aí que você vai realmente despertar aí a continuidade da negociação, falando, talvez é com esse vendedor aí, porque é quando você vai mostrar toda essa consequência positiva da solução que você traz. Então, o terceiro pilar, né, a terceira parte dessa frase ficaria então dessa seguinte forma: para que possam seguir ativos e fiéis ao seu produto, indicando novos clientes e potencializando seus recebimentos previstos em carteira. Então, se você perceber, eu cortei a frase em três partes, né? A dor, a solução e a consequência positiva, o impacto que isso vai ter para o seu cliente. Ele vai querer saber mais. Então, se eu colocar tudo isso numa frase, né, completa, eu vou passar a frase inteira para você, ela vai ficar com essa estrutura, né? Meu nome é André, sou especialista em atender empresas como a sua no mercado de multipropriedades com soluções comerciais e de atendimento que os ajudam a alavancar vendas e tornar os clientes em defensores da sua marca através de uma estrutura de contato eficiente para que possam seguir ativos e fiéis ao seu produto, indicando novos clientes e, consequentemente, aí também potencializando os seus recebimentos em carteira. Olha só que interessante, né? Quando um cliente ele escuta isso, né, ele percebe que eu estou me relacionando ao que ele faz no dia a dia, né, e que eu posso trazer, né, uma solução que está de acordo com a atuação dele e que vão trazer benefícios completamente positivos para ele. Óbvio que aí não estou falando em detalhes, e é por isso que essa etapa faz isso, né? É por isso que você tem que trabalhar uma comunicação estruturada, né, como essa, por exemplo, que eu faria, para que ele possa então querer, né, entender melhor aquilo que no exemplo eu tenho a oferecer, e o que você faz o mesmo, né, adaptando aí para o que você pode oferecer. Ele vai querer saber mais detalhes, tá certo? Então, o que a gente está trabalhando aqui, o que está ocorrendo aqui, é que esse cliente, no final das contas, precisa de mais informações. É por isso que eu não vou direto para a oferta, direto para a proposta, né, final, para fechamento.
Afinal de contas, ele tem que entender essas opções no mercado. Ele tem que entender quais são as soluções que você tem. E ele vai comparar com a concorrência. Ele tem que entender quais são as vantagens que você traz. Ele vai fazer a mesma coisa, se é o que ele está buscando. Se o seu preço está de acordo com algo que ele queira investir. Qual é a qualidade? O que você pode demonstrar, né, como resultados de outros clientes, por exemplo, para, né, explicar a qualidade do produto ou como que você trabalha. Então, por tudo isso, você vai precisar, né, dar informações específicas a partir daí, a partir dessa geração de interesse durante esse momento, né, no formato das soluções que obviamente vão se encaixar ao que o seu cliente vai precisando. Tudo bem? Bom, o que você deve fazer então para entrar nesse detalhamento a partir, né, dessa geração de interesse que você conseguiu criar com o seu cliente? Aí vai uma variação de dados, uma variação de possibilidades, dependendo de como você atua, quem é o seu público. Por exemplo, eu já mencionei algumas aqui nesse vídeo hoje para você. Eu falei sobre e-books, eu falei sobre eventos que podem ser inclusive webinários, né? Se você pode ligar, por exemplo, né, sua oferta com vendas digitais, você pode trabalhar grandes massas aí, trabalhando com informações na internet, né? Mas obviamente que uma simples, entre aspas, reunião pode fazer, e que seja uma reunião de esclarecimento, que você marque com esse objetivo com o seu cliente, pode detalhar muito a sua negociação e pode ser algo realmente super útil, né, durante esse estágio, para que o seu cliente tire todas as dúvidas em relação à sua oferta. Entendeu? Então, não existe um ponto específico, mas assim o que você precisa fazer, esses são exemplos que podem te ajudar. E eu vou te falar uma coisa, se você está curtindo esse vídeo, faz o seguinte, clica no botão de curtir aí, porque esse tipo de informação, tá aqui eu estou dando agora, se você clicar e curtir, vai me ajudar para que chegue a mais pessoas que precisam desse tipo de conteúdo, que estão precisando trabalhar essa etapa da jornada do cliente. Tá legal? Pode fazer isso? Então, clica aí e me ajuda. Muito obrigado. Bom, aposto que enquanto eu estava dando aqui alguns exemplos de como você pode trabalhar essa criação de interesse com o cliente, você já pensou em alguns prospectos que você tem aí na sua carteira. Você já pensou em qual você vai fazer qual tipo de ação ou qual tipo de ação que eu mencionei que se encaixa melhor para o seu público, certo? Muito bem. É importante que você faça isso porque precisa ser realmente de acordo com o que seja mais receptivo para o seu público. Isso porque, obviamente, são os clientes que até o momento você conseguiu atrair a atenção deles e agora você vai ter que desenrolar aí essa negociação, essa explicação. E o que eu quero deixar bem enfatizado para esse momento é que o cliente aqui, de novo, ele não está preparado para conhecer o seu produto ainda. Eu falei de oferta, né, de proposta, mas ele ainda não está preparado para o seu produto. Já aconteceu comigo algumas vezes, né? Seguramente já aconteceu com você também. Você está pensando nesses clientes, como que você pode apresentar e nessa ansiedade você acaba pulando justamente as etapas e vai para fechar a venda. Você fala diretamente sobre o produto ou sobre o serviço com clientes antes dele entender com clareza a solução que você tem. Bom, quem sabe trabalhar bem isso daí justamente vai fazer o seguinte, entende que o produto ele vem depois. O que ele precisa entender é qual é o caminho que ele vai traçar para chegar até a solução. Lembra no exemplo da frase, né, que eu falei da solução que eu trago? Mas eu não falei como que eu trago essa solução. O produto ele virá depois. Ele é o meio para que isso ocorra. Entende? Muito bem, pense assim, no momento de você sair de férias, você primeiro pensa em quê? Você tem vontade de quê? Você tem vontade de viajar. Aí você vai pensar, poxa, eu quero viajar. Você pensa para praia ou você pensa, não sei, vou para neve, não é? E só depois de definir qual é o tipo de viagem que você quer, é que você vai definir o destino. Ou primeiro você pensa no destino. Olha, eu vou para tal lugar. Aí depois você vai decidir se vai se queimar no sol, se você vai se esquiar nesse destino. Não, primeiro você pensa naquilo que você quer como uma solução, um desejo, um sonho, uma vontade para as suas férias e depois você pensa no lugar. E é isso que você tem que ter claro. O seu cliente ele precisa primeiro entender a solução, né? Você precisa gerar a emoção nele
ele entendendo o que ele já vai ter como resposta, o que ele vai ter como solução, o que você pode oferecer na vida dele como uma consequência positiva, ele adquirindo seu produto, seu serviço, seja lá qual for o seu produto, seu serviço, desde que ele entenda a solução que você pode trazer para ele. O como, que é o produto, é o que você vai ter que oferecer depois. Então, de novo, nesse momento da jornada do cliente, tá, que a gente está dividindo nas 4 etapas da jornada do cliente, esquece o processo de você explicar muito sobre o seu produto. Então a gente está falando de atrair a atenção dele, que é a primeiro, e agora a gente está falando sobre a geração de interesse, onde você tem que fazer isso através de mais informações e mais detalhamento do que você pode gerar para ele. Uma vez isso esteja muito bem explicado e detalhado e não existam objeções, é que você pode partir para as próximas etapas, onde você vai chegar muito mais perto do fechamento. Legal? Bom, se você está entendendo e está gostando até agora aqui dessas dos nossos vídeos sobre sobre as etapas, as várias etapas da jornada do cliente, como eu já falei, deixa o seu like aí e também compartilha esse vídeo nas suas redes sociais, compartilha esse vídeo aí no grupo do WhatsApp com seus amigos vendedores, para que eles entendam e para que eles também não atropelem nenhuma fase, nenhum processo. O seu cliente, ele pode se afastar de você se você pular algumas etapas, porque ele não tem claro aquilo que você está oferecendo como solução, porque você não está sabendo gerar esse interesse. Então, é um processo muito bacana. O que eu quero de você também é que se você tiver outro formato de gerar interesse, além desse que eu dei como exemplo, de você construir uma frase bastante estruturada aí com dor, solução e impacto, escreva aqui nos comentários e ajude também a gente a saber como é que você consegue gerar interesse do cliente em relação ao seu produto, ao seu serviço. Isso vai ser muito legal, tá certo? Eu te vejo nos próximos vídeos, eu te vejo na próxima etapa sobre a jornada do cliente. Obrigado por assistir até aqui e até a próxima.